A paraxá dessa semana é a paraxá Tzav. Essa paraxá também, assim como a paraxá anterior, a paraxá da semana passada que a gente viu, ela é uma paraxá que vai focar também nos sacrifícios, vai focar nas oferendas, porém especificando um pouco mais, né? Então vamos lá. Bom, então essa paraxá ela começa falando. Ih, cara, só um momento que eu vou ter que pegar nessa paraxá, eu vou ter que pegar vou ter que ler uma parte na íntegra. Eu vou pegar só meu computador lá embaixo, só um momentinho. Ah, ficou melhor, né? Voltei. Peraí que agora o vento está atrapalhando. Voltei. Vamos começar com a paraxá. Então, voltando. A paraxá dessa semana é a paraxá Shabbat Shalom, né? É a paraxá Shabbat Shalom para todo mundo. Essa paraxá é a paraxá Tzav. E essa paraxá ela começa falando sobre as oferendas, assim como a gente viu na paraxá da semana passada. Então ela fala que era o cotidiano, né? Naquela época que se tinha um Mishkan, era que se tinham oferendas diárias, né? Então eram feitas oferendas diárias de incenso, de corban, e a gente viu aqueles tipos para cada transgressão ou para cada ocasião se tinha uma oferenda, né? Se oferecia coisas diversas dentro do templo, né? Então, esse Midrash, a Parashat Tzav, né? O Midrash da Parashat Tzav, ele começa a falar justamente que era normal, né? Era o cotidiano eram que ocorressem várias oferendas diárias, né? Que eram justamente cada um doava de acordo com as suas riquezas, né? Então, fazendo um resumo da Parashat passada, o homem que era muito rico, a gente podia falar assim, doava um boi. O homem que tinha uma situação mediana e conseguia doar uma cabra, uma ovelha. O homem pobre doava uma rolinha ou pombas. E o homem extremamente pobre, né, ele doava farinha ou azeite para o templo. Ou os dois. E aí, esse Midrash começa a falar justamente da importância da doação, né? Também. Qual a importância de você doar, né? Qual a importância de você fazer mitzvot, né? Principalmente de você dar que são doações, né? Ou sacrifícios, né? E ele começa falando justamente da história do rei, do rei Monobás. Desculpem. E o rei Monobás, certa vez, ele era um rei muito rico, e aconteceu que, durante a certa ocasião do seu reinado, teve uma pobreza, uma praga, né, uma peste muito grande no seu reinado. E daí, o rei Monobás teve uma decisão.
ele decidiu pegar toda a riqueza que ele tinha, porque ele era o rei, e decidiu pegar a sua riqueza e dividir com as pessoas mais pobres. Ou seja, dar ouro para aquelas pessoas pudessem voltar com os seus... Engraçado que é algo bem atual, né? Inclusive que a gente estava discutindo antes de começar a Paraxá. A gente vê como é que é. A Shem faz tudo direitinho. Então o rei Monobás, ele pegou todo o seu dinheiro e deu para as pessoas, para que as pessoas pudessem continuar, né, ou reerguer o seu patrimônio financeiro, né, e para que elas não morressem de fome também. Só que fala que quando o rei teve essa decisão, né, o rei não toma uma decisão sozinho, ele tem vários conselheiros, né, junto a ele. E o Midrash fala que quando ele tomou essa decisão, os seus conselheiros falam: Nagei, como que é isso? Como você vai doar sua riqueza para os pobres? Você não pode fazer isso. E daí, essa é a parte, por isso que eu desci o computador para poder pegar, que é justamente as palavras do rei Monobás. E ele falou o seguinte para os seus conselheiros, né, para os seus súditos: né? Meus pais juntaram um tesouro na terra, e eu estou juntando um tesouro no céu. Meus pais guardaram num local inseguro. Eu guardarei num local seguro. Meus pais guardaram-no sem ter proveito. Eu estou investindo de modo benéfico. Meus pais acumularam tesouros em dinheiro. Eu estou acumulando tesouros para as almas. Meus pais reservaram para os outros. Eu estou reservando para mim mesmo. Meus pais guardaram neste mundo e eu estou guardando no mundo vindouro. Ou seja, essas palavras muito bonitas, né? Não tem como... Por isso que eu quis trazer na íntegra, né? Dificilmente eu trago algo na íntegra no Midrash, né? Eu trago mais uma explanação, um resumo. Mas eu achei essas palavras muito lindas, né? Desse rei Monobás. E é justamente isso que o Midrash continua reforçando também, né? Investir em mitzvah, investir em doações, investir em tzedakah, investir em ajudar o seu próximo, nunca é uma perda de dinheiro. Em si, um ganho espiritual, né? Porque toda vez que você doa, que você tem uma atitude como o rei Monobás, o que acontece? Você está alimentando a sua alma, você está se elevando. Então você não perde dinheiro, você ganho espiritual. Que esse é o nosso objetivo aqui, né? E assim a gente consegue acessar os mundos superiores justamente com a alimentação da nossa alma. E me veio até agora aqui na mente que uma frase que o Rebbe fala, né, uma frase do Rebbe, que é o seguinte, né, que o homem tem que saber que assim como ele tem que alimentar o seu corpo, ele tem que alimentar a sua alma, para ele poder ser uma pessoa completa na sua vida, né? E daí o Midrash começa a falar ainda de alguns serviços que eram feitos no Mishkan, né? E um deles é justamente os das cinzas, né? O papel das cinzas. Então, como tinha várias... Você oferecia incenso, era oferecido corban, era oferecido farinha, azeite, como a gente viu, né? Dentre todas essas oferendas, então você tinha as cinzas, né? E se você está queimando farinha, se está queimando um animal, está queimando uma pombinha, o que acontece? Depois que você queima, ele é carbonizado. Então sobra justamente as cinzas. E o Midrash fala que essas cinzas elas se acumulavam nos altares, né? Então as cinzas elas eram recolhidas, porém era feito um sorteio, né? Então tinha-se um sorteio e o sacerdote que fosse escolhido no meio daquele sorteio, ele seria responsável por tirar as cinzas naquele dia ou naquela semana. Então, e daí a gente tira uma lição muito importante, né? O que Hashem decidiu que seria o trabalho dos sacerdotes retirar as cinzas? Né? A primeira lição que a gente pode tirar aí é que não existe ninguém mais importante dentro do templo, né? Então não existe um sacerdote mais importante que o outro, não existe, o Cohen é mais importante do que todos os sacerdotes. Não, não existe isso. Se o Cohen, o Cohen Gadol, né, que é o sumo sacerdote, fosse sorteado ali para tirar as cinzas, ele iria tirar as cinzas. Não tinha problema nenhum. E agora a gente, trazendo no âmbito mais global, né,
além de mostrar dentro do serviço divino, a Hashem está querendo mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque que ele está ali no templo, né, que ele foi escolhido para ser um sacerdote, que ele é melhor do que um judeu ou melhor que um Benei Noah, um Cohen, né, um sacerdote. Por quê? Justamente esse trabalho vem trazer isso. Que, na verdade, ele só foi selecionado. É a missão da vida dele fazer aquele serviço. E ele não é melhor e nem pior do que ninguém por estar fazendo aquele serviço. Assim como as pessoas que não trabalham no templo. Elas não são melhores e nem piores do que ninguém. Então, esse trabalho justamente de retirar as cinzas, né, que muitas pessoas podem ver isso como um demérito, né? Nossa, ele vai tirar as cinzas dos sacrifícios na Torá, né? Veio justamente para mostrar a humildade, e justamente trazer a humildade. E mais uma vez Hashem mostrando que todos os seres humanos são iguais perante ele. Todos são filhos do Criador. Então, logo após falar sobre as oferendas, né? A gente está falando de sacrifícios também, a gente fala do fogo constante, né? Então, na Torá, a gente vai ler a Torá nessa Parashat Tzav, Hashem fala, não só nela, mas em outras parashás também, o Hashem fala que era necessário manter o fogo aceso no templo. E daí o Midrash fala que qual eram as três piras que você tinha para poder fazer o sacrifício. A primeira era para os sacrifícios dos animais, a segunda era para os sacrifícios dos incensos, e a terceira era justamente para manter o fogo, porque caso você não tivesse sacrifício para os animais e caso não tivesse sacrifício para os incensos, você teria aquela terceira pilha sempre funcionando, né? E não só isso, né? A Torá fala desse fogo, que esse fogo deveria ser mantido, mas o Midrash explica que esse fogo não é só um fogo relacionado ao fogo do templo, e sim esse fogo está relacionado com a vontade do povo. Então, assim como o fogo tem que estar aceso, porque os sacrifícios têm que estar acontecendo, porque o que está justamente relacionado com o sacrifício é a elevação da alma, as pessoas também têm que manter esse fogo aceso dentro delas, né? Então, esse fogo ele tem um significado físico para a época, mas também traz o significado espiritual ao mesmo tempo, né? Que não adianta de nada se você está fazendo um sacrifício e lá tem um fogo, se você não tem um fogo dentro de você, né? A vontade dentro de você para poder fazer aqueles mandamentos. E logo assim o Midrash segue, né? Falando ainda sobre o Mishkan, né? Sobre o templo, e ele fala sobre justamente a iniciação do Cohen, né? Que era o Minha Hinur, que era a oferenda no caso, por curiosidade mesmo, né? Então ele explica, o Midrash, que quando o Cohen ele era escolhido para ser sacerdote, né? Ele tinha que fazer a iniciação. E a iniciação baseava numa oferenda de farinha, né? E relacionada a essas oferendas de farinha, o Midrash explica que a única pessoa que tinha a obrigação de fazer dois sacrifícios por dia era justamente o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote ele tinha a obrigação de separar um punhado de farinha com óleo, e ele pegava esse punhado de farinha com óleo e ele sacrificava uma parte no início da manhã e uma parte no final da tarde. E daí a gente pode pensar, poxa, o sumo sacerdote precisa sacrificar? O cara não é o bambambam, não é o cara, não é o tzadik ali do povo, da geração? Ele precisa sacrificar? E aí o Midrash dá uma frase muito, muito, muito boa, muito bonita, que ele fala assim, a frase segundo os sábios, né? Os sábios falam o seguinte, né? Enfeite a si próprio, depois adorne os outros. Ou seja, o que essa frase está dizendo e que está totalmente ligado com o sumo sacerdote? Como que o sacerdote ele vai aconselhar uma pessoa, como que ele vai fazer uma pessoa se elevar se ele não faz o mesmo? Pelo contrário, se ele está responsável por elevar as pessoas, ele tem que buscar buscar seu auto, uma melhora dele próprio, né? Constantemente.
porque esse é o trabalho dele. Então ele deve se sacrificar, vamos falar assim, muito mais do que as outras pessoas, né? Porque o objetivo dele é adornar os outros, né? Mas primeiro, para ele adornar os outros, ele tem que adornar a si mesmo. Porque se ele não tiver a sabedoria, se ele não conseguir passar a sabedoria e um entendimento para o povo, como que ele vai conseguir fazer o seu trabalho? Então, o primeiro passo dele é justamente se enfeitar para depois enfeitar os outros, né? E o Midrash termina falando que justamente esse é o nosso objetivo, né? Então, o objetivo da nossa vida é nos elevarmos e assim, no caminho da nossa elevação, nós conseguimos também elevarmos as outras pessoas, né? Porque senão não tem sentido nenhum você ganhar sabedoria, né? Você ganhar sabedoria para você guardar ela numa caixinha, ela não serve de nada. É um dom ou um material que você tem que não vai servir a ninguém. Só a você mesmo. E daí pode surgir uma outra pergunta, né? A gente podia perguntar, poxa, o Cohen, né? O Cohen de novo, é o cara, né? O sábio daquela geração. Por que o sumo sacerdote ele tinha que oferecer farinha? Pô, você podia pensar, pô, o cara é um sumo sacerdote, o cara tem que oferecer um boi gordão, um friboi bem bonitão lá. Só que o Midrash fala que não. E a Torá também fala que não. Fala que não, ele tinha que oferecer o mais simples de tudo, que era a farinha com óleo. Por que ele deveria oferecer a farinha com óleo? E daí o Midrash explica, né? Que primeiro era para os mais pobres, né? Primeiro, na verdade, o primeiro motivo que ele fazia 2 sacrifícios era justamente para incentivar as pessoas, né? Então as pessoas olhariam, poxa, o sumo sacerdote, cara, ele está indo lá, ele está procurando se elevar espiritualmente. Pô, ele vai lá 2 vezes por dia para poder conversar com Hashem, para poder Hashem perdoar os pecados dele e ele se elevar espiritualmente. Poxa, se ele, que é um grande homem, está fazendo isso, poxa, eu tenho que me basear nas pessoas grandes, né? Não nas pessoas pequenas. E daí a pessoa vai buscar se elevar espiritualmente também. E o segundo, por conta dele fazer a doação da farinha, né, é justamente o Midrash, uma das explicações que o Midrash traz, né, é justamente para os pobres não ficarem envergonhados. Pelo contrário, para os pobres ficarem felizes. Porque os pobres vão olhar o sumo sacerdote oferecendo farinha e vão falar, poxa, o sumo sacerdote faz a mesma oferenda do que a minha. Olha que legal. E daí as pessoas também estariam mais inclinadas a obter a elevação da sua alma. E ligado a isso, sobre não envergonhar as pessoas, né? Porque imagina, se o sumo sacerdote oferecesse só bois gordos, né? Cabeça de gado, cabras, ovelhas, os pobres iam se sentir inferiores, né? E o Midrash traz uma história muito legal do rei Salomão, né? Que ele fala o seguinte, que certa vez, né, Hashem, né, ele castigou o rei Salomão, porque o rei Salomão ele andava muito, ele mudava muito o seu trono de lugar. Então, constantemente ele mudava o seu trono. Então, certa vez o trono dele era Jerusalém, depois ele colocava em outra cidade, depois em outra cidade, depois em outra cidade, deixando de dar, assim, atenção para o seu povo e dando atenção para as outras pessoas. Mas de uma forma a não estar ligado com o Criador. Então, ele fazia de cada local que ele ia o seu trono, né? E daí Hashem o castigou, né? E certa vez o rei Salomão andando durante uma dessas cidades, né? E ele estava um pouco esfarrapado. E um homem muito rico, né, que morava nessa cidade, olhou e reconheceu o rei Salomão e falou o seguinte: você é o rei Salomão? Ele falou: sim, eu sou o rei Salomão. Não, o senhor tem que vir aqui jantar na minha casa, porque você é o rei, né? Então, não, eu quero que você venha aqui jantar na minha casa. Vou fazer uma janta muito bonita para você, vai ter uma comida muito boa, vão ter vários alimentos gostosos para você. E daí o rei Salomão foi, né? O homem insistiu muito. E daí, ao chegar lá, o homem, realmente, né? O rei Salomão foi muito bem servido. Porém, o rei Salomão, o homem começou a conversar com o rei Salomão e começou a falar: nossa, você tá um trapo, né? Poxa, você é o rei. Você deveria parecer ser a pessoa mais importante. Caraca, e seu reinado? Putz, depois que você mudou seu trono de lugar, cara, seu reinado ficou muito ruim.
Caraca, não é por nada não. Você já foi um rei melhor, hein? E daí o rei Salomão escuta essas palavras e começa a chorar. E aí o homem continua falando um monte de ladainha e o rei Salomão fica tão triste que ele não consegue nem comer aquela comida gostosa, né? E daí ele decide voltar para Jerusalém, né? E um tempo depois, ele voltando para Jerusalém para poder fixar seu reinado em Jerusalém, ele encontra um homem muito pobre, vê o rei Salomão, né, andando com aquelas roupas ainda esfarrapadas, ele tinha acabado de chegar na cidade, e fala: "Sou o rei Salomão?" Aí ele: "Sim, eu sou o rei Salomão. Então, eu quero que o senhor venha jantar na minha casa." E o rei Salomão não queria, né, porque viu que o homem era bem pobre. "Não, não tem necessidade." "Não, eu faço questão. Se o senhor não aceitar o meu convite, eu vou ficar muito triste." E daí o rei Salomão aceita, né, para não fazer a desfeita para o seu súdito. E chegando lá, o homem fala o seguinte: "Olha, rei, me desculpa, mas a comida mais gostosa que eu tenho são só esses legumes. Eu não tenho carne, não tenho condição de comprar uma carne, não tenho condição de comprar algo mais gostoso, mas eu só tenho condição de te oferecer essa sopa de legumes." E daí esse homem vai lá e faz uma sopa de legumes bem gostosa para o rei Salomão. E daí o rei Salomão come aquela sopa e o homem fala o seguinte: "Rei, o senhor está voltando para a cidade?" Ele falou: "Sim, eu tenho certeza de uma coisa, que o Criador, você voltando para cá, o Criador, ele vai te ajudar bastante." E o Criador falou para o seu pai que ele jamais abandonaria você e nem o seu reinado. E daí o homem começa a dar palavras inspiradoras para o rei Salomão. O rei Salomão fica muito feliz, né? E ele come aquela sopa, né, de legumes como se fosse o maior banquete que já pudessem ter oferecido para ele, né? E ele relata essa história em uma frase do seu livro, né, Provérbios, né, que ele fala o seguinte: "É melhor servir vegetais a um convidado e fazê-lo se sentir bem do que oferecer um boi gordo e entristecê-lo." Então, o Midrash traz essa história justamente para a gente se preocupar em tratar bem o nosso próximo, né? Independente da sua situação, né? E daí, caminhando agora para o final dessa paraxá, né? O Midrash começa a falar da oferenda de Shelamim, né? Então ele fala: Shelamim é aquela oferenda que a gente viu, que você poderia oferecer um animal, né? Ou até mesmo farinha, azeite, seja o que for, para os sacerdotes e para as pessoas, seus familiares, para as pessoas mais pobres. Então é justamente uma oferta de paz, né? Então a famosa oferta de paz, né? O Shelamim. Você oferecia um alimento para as outras pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, para o pessoal, os sacerdotes do templo e para as pessoas pobres também. E daí o Midrash fala que, além de ter esse motivo, né, o Shelamim ele também era oferecido quando Hashem salvava a sua vida. Então, por exemplo, você passou por uma doença terrível e você conseguiu sair dela com vida, você passou por uma situação muito difícil, você percebeu que Hashem estava ali com você e te ajudou, então você fazia um sacrifício, esse sacrifício de oferecer alimento para as outras pessoas, nessa situação também. Então, quando Hashem te ajudava, o que ele pedia em troca? Pedia em troca que você ajudasse os seus filhos, né? E o Midrash também relata que isso é visto no Tanar, né? Então, quando o profeta Ioná, né, o profeta Jonas, né, Hashem dá uma missão para ele, fala que ele tinha que ir em outra cidade, levar uma missão para levar uma mensagem para aquele povo. Ele foge, né? Ele pensa que fugindo de Jerusalém ele vai fugir da presença de Hashem, né? Só que ele chega quando ele está no navio, né? O navio quase afunda, só que ele conversa com o Criador e fala com o Criador que ele vai fazer a missão e o Criador perdoa ele. Porém, ele passa por uma situação muito difícil. E depois que ele passa essa situação que ele está no navio, o navio quase afunda, o Midrash relata que ele fala que ia fazer um sacrifício de Shelamim em homenagem ao Criador, né? Então, esse é um dos relatos que você tem desse sacrifício dentro do Tanar e da Torá, né? E relacionado ainda a essa doação, né, que você doar
de você doar alimento para as pessoas mais pobres, o Midrash fala o seguinte, né? Que no futuro, segundo os sábios, né? Eles falam que no futuro todos os sacrifícios serão abolidos, com exceção, na era de Machia, né? Todos os sacrifícios eles vão ser abolidos, com exceção do sacrifício que você doa alimento para as outras pessoas. Assim como as orações. O Midrash fala que os sábios dizem que no futuro, na era de Machia, nenhuma oração vai precisar ser feita, com exceção da oração de agradecimento. Então, as únicas coisas que a gente vai ter que fazer na era de Machia é agradecer. Então, agradecer ao Criador, dando alimento para aquelas pessoas mais necessitadas, ou agradecendo o Criador com as nossas orações. Logo depois, o Midrash também complementa, né, falando dos sacrifícios que você tinha, depois que essa carne, né, que era para ser oferecido para os pobres, você tinha uma quantidade de tempo que você poderia doar esses alimentos. Creio eu que seja justamente para que aquelas pessoas não possam comer. Eu fiz esse sacrifício, tem tantos dias. Aquela carne pode estar ruim, né? Então pode fazer mal para aquela pessoa. Então a Torá estipula quanto tempo você pode doar, né, esse alimento para aquela pessoa, né? Você também não pode doar aquela carne, né, depois de muito tempo, né? Então vai fazer mal para aquela pessoa. Então a Torá já prevê isso, né? Então dá um determinado tempo para você doar esses alimentos para as pessoas mais pobres, ou seus amigos, familiares e sacerdotes do templo. E por último, né, a Torá fala da proibição de ingerir sangue, né? E o Midrash relata que o sangue, né, ele é retirado dos alimentos, né? Então a carne ela é salgada, né? Para poder retirar todo o sangue da carne quando o povo judeu vai comer alguma carne, então ela é salgada várias e várias e várias vezes por conta da proibição de ingerir o sangue, né? E para finalizar, esse Midrash fala que se a gente for lembrar, durante a semana passada e retrasada, a gente está falando da abertura do Mishkan, lembra? Do tabernáculo. Então agora, no finalzinho dessa paraxá, o Midrash fala que quando o templo foi inaugurado, depois dos 7 dias de festas, né, que a gente viu, Moisés que atuou como sumo sacerdote. Então Moisés ele ensinou, todos os Cohen viram como que era para ser feito o serviço divino. Aharon também viu como que o sumo sacerdote tinha que se portar, né, diante do povo. E daí Moisés ensinou tudo isso durante 7 dias para todos os sacerdotes. E depois ele entregou o manto de sumo sacerdote para o seu irmão Aharon, mostrando mais uma vez a humildade dele, né? Porque se fosse outra pessoa ia falar, não, poxa, eu quero ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o líder espiritual dessa nação. Não, eu quero ser o sumo sacerdote. Isso aqui não. Ele sabia qual era a missão dele, que era ser o líder daquele povo, né? E o líder espiritual, a partir do momento que ele se tornou sumo sacerdote, foi justamente o Aharon, né? Então Moisés sabia do seu papel na criação. E o mais importante, ele tinha a humildade de reconhecer o papel de cada ser vivo na criação. Ele sabia que o papel do irmão dele é ser sumo sacerdote. Então, o irmão dele foi encaminhado para ser sumo sacerdote. E com isso a gente finaliza essa paraxá. E eu vou trazer minha conclusão, né? O que eu aprendi com o Midrash dessa semana, né? Então, o Midrash fala de várias coisas, né, relacionadas aos sacrifícios, né, sobre a ideia do sacrifício, mas eu queria chamar, o que me chamou a atenção, né, que eu queria trazer para vocês, né, que eu aprendi, né, que me chamou mais a atenção nesse Midrash, é justamente a parte que Hashem fala que o fogo tinha que ser mantido, né? Então, como que eu interpretei assim, né? Eu interpretei para os dias atuais, né? Então, assim como ele fala que o fogo, né, tinha que ser mantido naquela época, né, e o Midrash também traz outro significado, né, mas vale a pena reiterar, né, é que nos nossos dias atuais, a gente tem que manter o nosso fogo aceso, né? A gente tem que manter a nossa vontade, e eu traduzi, né, esse fogo como vontade, né? Porque sem vontade você não faz nada, né? E por incrível que pareça, né, vontade é justamente como é denominada
a mais alta de todas as sefirotes, que é a Keter, né? Que é a coroa. Então, a coroa ela é traduzida muitas vezes como vontade. E aí a gente pode pensar, e por que vontade, né? O que isso tem a ver, fogo com vontade, né? Se a gente for olhar o desenho, a esquema das sefirotes, né? A gente vai ver que lá em cima, no topo, quem está lá em cima? Keter, coroa, vontade. Por que a vontade está lá em cima? Porque você nunca vai obter sabedoria se você não tiver vontade de obter sabedoria. Você nunca vai ter entendimento se você não tiver vontade de ter entendimento. Você nunca vai ter hesed, né? Você nunca vai ter bondade se você não tiver vontade de ter bondade. E assim como outras qualidades na sua vida. Tudo que você busca na sua vida, você tem que ter vontade. Sem vontade, você não tem nenhuma outra, você não consegue obter nada na sua vida, nenhuma qualidade na sua vida. Então, eu deixo de mensagem, né, para mim e para quem quiser, quem acredita também, né, achar que é interessante essa minha opinião, que para a gente ter mais vontade, né, a gente tem mais Keter aí, mais fogo, para nós elevarmos a nossa alma, né? Então, a partir do momento que a gente coloca na nossa mente que a gente tem que ter vontade para a gente nos elevar cada vez mais, então a gente está aí mais próximo, na minha opinião, de cumprir o principal mandamento que vários sábios da Torá falam, que é ame o teu próximo como a ti mesmo. E com isso eu finalizo essa paraxá.